Olá, seja muito bem-vindo. Você está assistindo uma live que foi gravada no dia 24 de fevereiro de 2022. Essa live será entre o Eduardo e eu. O Eduardo, meu marido, e eu somos médicos homeopatas. Eu vou convidar o Eduardo para entrar na live. Por favor. Isso. Boa noite, pessoal que está entrando. Tá certo aí? Tá. Seu microfone. Microfone do... Pode desligar. Dá para desligar. Tira o som do... Já tirei. Não sei. Testando, 1, 2, 3. A gente não tá achando de onde está vindo a microfonia. Você tá no fone aqui? Claro. Ao vivo. É o ao vivo, né? Abaixa um pouquinho o som aqui. Pronto, conseguimos. Boa noite a todos. Nos desculpem pela microfonia. Ficamos felizes que tem gente entrando na véspera de carnaval. Apesar de que está sendo recomendado evitar aglomerações, né? Mas a gente sabe que muita gente vai aproveitar para descansar, né? Então, hoje a gente vai conversar sobre homeopatia e a gente vai dar início ao enfoque no tema de saúde e doença, mas, como todas as noites, estamos abertos às dúvidas de vocês. Então, se quiserem já mandando dúvidas, mesmo fora desse tema, a gente já está aqui lendo o chat de vocês. Boa noite a todos. Eu vou começar conversando com vocês sobre o órgano. O órgano da arte de curar, escrito por Hahnemann. Então, Hahnemann, para quem ainda não sabe, foi quem criou a homeopatia. E o Hahnemann escreveu esse livro, um dos livros que ele escreveu, né? Ele tem diversos livros, mas eu brinco que esse livro é o livro de cabeceira para todo mundo que faz e se trata com homeopatia. Nesse livro ele resume toda a homeopatia. Ele fala de tudo. E hoje a gente vai começar com o parágrafo 9, que ele já deixa, que essa edição já deixa destacado aqui atrás, de tão importante que ele é. Pode ir pra gente falar? Sim. A Ana e o João entraram. A Joselene. Não, atrás é mais fácil. Mas está inteiro aqui? Tá. Parágrafo 9. No estado de saúde, a força vital de natureza espiritual, autocracia, entre parênteses, que dinamicamente anima o corpo material, entre parênteses, organismo, reina com poder ilimitado e mantém todas as suas partes em admirável atividade harmônica, nas suas sensações e funções, de maneira que o espírito... Aqui espírito é só uma maneira de chamar, né? Não precisa ser espírito, pode ser alguma coisa imaterial, como ele mesmo diz. De maneira que o espírito dotado de razão, que reside em nós, pode livremente dispor desse instrumento vivo e são para atender aos mais altos fins de nossa existência. Então vamos destrinchar. Então esse livro ele é dividido em parágrafos, tá? Então a Josi só pediu novamente o nome. Mostra, por favor. É que tá ao contrário. Tá aparecendo ao contrário? É órgano. O-R-G-A-N de Nair, O-N de Nair de novo. Da arte de curar. É uma ferramenta, né? Um instrumento. Mas o ideal é que comprem a 6ª edição, tá? Que é a mais atualizada.
Então, eu queria que a gente começasse por isso, né? Então, a gente começa a falar de saúde. No estado de saúde, a força vital. Então, o que é mesmo força vital? Aquela força que dinamicamente anima o corpo material. Então, é aquela força que dá vida ao nosso corpo. Quer falar? Depois eu comento, acho que... Reina com um poder ilimitado. Então, ela tem um poder ilimitado sobre o nosso corpo. E mantém todas as suas partes em admirável atividade harmônica, nas suas sensações e funções. De maneira que o espírito, então, como o Eduardo falou, não é espírito especificamente sobre o espiritismo, mesmo porque Hahnemann não era espírita, né? Mas o espírito dotado de razão, que reside em nós, então essa energia que reside em nós, pode livremente dispor desse instrumento vivo, pode dispor desse nosso corpo, vivo e são, para atender, aí é a frase mais linda, para atender aos mais altos fins de nossa existência. Então, o que é saúde? É que a gente reassuma um novo equilíbrio, aí uma palavra que eu uso, né, um costume meu, para que a gente cumpra a nossa missão aqui na Terra. A gente queria falar bastante sobre o tema da live hoje, né? Sobre o que é saúde e o que é doença. Né? Então, esse parágrafo, a gente começou a live por esse parágrafo, porque ele dá esse conceito de saúde, né? O Maffei, ele também dá um conceito de saúde bem individualizador, vamos dizer assim, né? Isso aqui a gente pode falar dessa maneira. Mas é o próprio indivíduo, né? Cada um tem uma finalidade, vamos dizer assim. E o Maffei, ele fala também que só quem pode exprimir, né? Só quem sabe se está saudável ou não é o próprio indivíduo, né? Então, por quê? Porque biologicamente a gente tem que estar bem adaptado, seja a nível psíquico, então o comportamento nosso tem que estar adequado, né, em relação ao que a gente está vivenciando, ao meio, então ao meio psíquico e ao meio biológico, né? Então, não tem como a gente enxergar como todos os indivíduos se sentirem saudáveis nas mesmas situações, né? Os organismos são diferentes, o temperamento é diferente, né? Então cada um tem que encontrar, na verdade, o seu equilíbrio aí, e que na verdade é um equilíbrio instável, né? Se for estável, isso aí, né? Os mais altos fins a gente tem que ir em busca de, né? Não dá para ser uma coisa estática. Por sinal, alguém já refletiu? Não, alguém já refletiu sobre que nós temos, né, essa missão de vir cumprir, né, uma missão, né? E se você já está nesse seu caminho, né, de busca dos seus mais altos fins de sua existência. Uma reflexão aqui para o começo da live. A Josi falou assim, saúde é um bem-estar físico e mental, que nos dá ânimo para viver bem. Perfeito. Isso aí. Aí ela complementou, para mim saúde não é ausência de doença, na verdade é a busca diária pelo equilíbrio. É isso aí, é isso mesmo. Até o pessoal fala, né, que da psicologia falou que se não tiver esses desequilíbrios, né, não existe um delta de potencial para você se movimentar, né, se mover para frente, né. Então, é isso mesmo. A doença nos ajuda a guiar, né? Ela nos mostra que sai do equilíbrio, mas a gente vai entrar nesse assunto agora, né? Então, eu só vou dar aquela retomada dos 10 primeiros minutos, né? Então, a gente hoje vai conversar sobre homeopatia, o tema principal. Estão todos convidados a nos deixar as dúvidas aqui abaixo, independente do tema da live de hoje. Então, a gente vai conversando sobre o tema que é saúde e doença, mas vamos respondendo as perguntas independente do que a gente estiver conversando, né? E eu convidei vocês a conhecerem o órgão que é o órgão da arte de curar, que foi escrito por Hahnemann,
o pai da homeopatia, que eu sempre erro falando que é o pai da medicina, porque para mim é o pai da medicina. O Órgão é um livro que eu brinco que é um livro de cabeceira, que todo mundo tem que ter. É um livro difícil, mas muito profundo. Então ele tem que ser lido diversas vezes, em diversos momentos da vida. Então eu sempre falo, o Silvio era o nosso grande professor sobre o órgão. O Silvio foi um grande homeopata e eu nunca esqueço de uma vez que ele estava lendo o órgão, ele tinha 40 anos de medicina, e ele olhou e falou assim, nossa, eu nunca tinha reparado nesse parágrafo. E o Silvio dava aula desse tema todo mês. Muitos anos, né? Há muitos anos. Então, quer dizer, ele já tinha lido e relido esse livro. Então, a cada momento, esse livro desperta, né, um conhecimento na gente. E ele é dividido em parágrafos. E um dos parágrafos que eu acho mais bonito é o 9º. Realmente está parecendo ao contrário, né? Desculpa. Que ele fala sobre doença. Então, a gente vai ler só mais uma vez. A gente não, por favor. No estado de saúde, a força vital de natureza espiritual, aqui só querendo dizer que não é material, né? Que dinamicamente anima o corpo material, que é o organismo, reina com poder ilimitado e mantém todas as suas partes em admirável atividade harmônica, nas suas sensações e funções, de maneira que o espírito dotado de razão, que reside em nós, pode livremente dispor desse instrumento vivo e são para atender aos mais altos fins de nossa existência. Então, a gente já conversou sobre o tema de saúde e agora a gente começa a falar sobre doença. Então, a doença, ela é uma manifestação do desequilíbrio da energia vital. Então, relembrando, a energia vital é aquela energia que dá vida ao nosso corpo. Então, se existe algum estímulo que desequilibre essa energia, ela manifesta com uma doença. A Josi tá comentando que acha legal você olhar para o lado e a sintonia. Ô Josi, a sintonia não é perfeita, tá bom? Sinto informar. A gente é feliz, mas a sintonia, né? Até porque senão não teria delta P, né? Pra gente continuar buscando mais felicidade ainda, na verdade. Né? Doença. Então, na verdade, a doença, pra gente assim, eu vou tentar fazer uma analogia. Se a gente tem um objetivo, né, e a gente vai encontrar percalços na estrada, né, sem dúvida, porque, né, a gente é falho e a gente não consegue fazer um caminho tão reto assim. Mas todas as vezes que a gente desvia, né, desse caminho, a gente acaba enfrentando alguns, vamos dizer assim, alguns percalços a mais, né? Então, não precisa ser o mesmo objetivo o tempo inteiro, né? Esses mais altos fins a gente pode mudar durante a vida, mas a gente observa realmente que os indivíduos que estão saudáveis, eles estão em busca de si mesmos, enfim, ou de algum objetivo, né, maior. Mas o indivíduo ele melhora a partir do momento que ele se conhece, né, e vai em busca disso, né? E ele adoece muitas vezes, né? Falando em termos genéricos, tudo tem exceção. Mas ele adoece a partir do momento que ele ou se despersonaliza ou ele adere a alguma coisa que não faz bem para ele. Aumenta a chance muito, né, do indivíduo desenvolver moléstias, né? Então, é isso. O princípio vital é essa unidade, né? Que faz com que a gente seja nós mesmos, vamos dizer assim. E aí a energia, como a gente já falou aqui, né, e não é a gente que fala, enfim, mas o material e o não material, né, é um contínuo, não tem uma solução, não interrompe entre o que não é material para o material. Né? Então é uma unidade, quando o Hahnemann está falando aqui, na verdade é tudo junto. Né? Então se o todo está caminhando para um lugar comum, está em harmonia. Se ele desvia, começa a ter algum ruído aí que produz alguma vibração que não
não é saudável, vamos dizer assim, e não está indo para o mesmo caminho, acaba atrasando, né, a gente chegar nesses mais altos fins, que não precisa ser nada estratosférico, não precisa, a gente só precisa estar bem com a gente mesmo, né? Não tem, não tem, na minha visão pelo menos, a gente está todo mundo no mesmo barco, né? Não tem ninguém excepcional, né? Que nem Jesus, Buda, é muito raro acontecer isso, né? A gente tem que ser humilde e saber que, né, não tem problema nenhum a gente ser feliz e não ter objetivos grandiosos, né? Até porque geralmente, pelo menos para mim, falta capacidade, né? Então não tem como. A Josi, ela resumiu assim: para mim, saúde não é ausência de doença. É na... ali. Desculpa, eu que... É que ela colocou uma coisa legal aqui também. Verdade. Brigar é... Não, só vamos seguir aqui. Então vamos seguir. Só para seguir a ordem. Eu tenho algumas doenças, mas sou saudável. É isso aí. Perfeita definição. Digamos que eu estou com falta de algumas vitaminas. A homeopatia pode deve ser a Ana. Ou é a Ana ou o João. Acho que é a Ana, na verdade. Então, a frase pode não ser muito ajustada, pode não ser muito adequada, mas a frase que me vem na cabeça é a César o que é de César, né? Então, a gente tem um corpo, né? Não adianta a gente achar que a gente não precisa das vitaminas, né? Então, na verdade, a gente precisa avaliar direitinho o que está acontecendo. Se tem alguma hipovitaminose, precisa ver se você não está absorvendo direito ou se não está sendo disponibilizado adequadamente, né, através da sua alimentação. Né, e é bem individual. Algumas vitaminas só são absorvidas com gordura, né? São lipossolúveis, vitamina A, D, E e K são lipossolúveis. Aí tem um monte de detalhe que a gente precisa ver caso a caso, né? E lembrando que tem que ser bem avaliado, né? Então, esse negócio de, eu tomo polivitamínico para ficar bem, né? Não tem necessidade. Não tem necessidade. Se você tiver com as suas vitaminas em valores adequados, não tem porque você está tomando aquilo, primeiro que vai ser expelido, e segundo, em alguns momentos, você pode começar a ter sintoma do excesso de vitamina. Né? Então, isso tem que ser bem avaliado, tá? Mas brigar é ajustar a sintonia, tá certo. A Tânia falou, lembro do Nilson falando, a doença é a ausência da saúde. Nilson é o nosso grande professor da veterinária. O emocional influencia demais na saúde física? Desculpa, eu estava lendo outra pergunta. O emocional influencia demais na saúde física? Então, não tem solução de continuidade, né, entre o que é. Não tem. Até porque no sistema nervoso central, as regiões que são responsáveis pelas emoções, né, está muito próximo do local que controla o metabolismo, né, que também os animais têm, enfim. Nosso corpo é animal, né? Então, sim, com certeza. Sempre lembrando que nós somos um indivíduo, né, por completo. Então, tudo influencia tudo, né? A minha dor na cervical ataca com atenção, é isso aí. É o todo, né? Homeopatia só trata dores crônicas? Não. Eu vou te contar uma coisa. Então, eu vou me expor aqui na live. Eu tô tomando um plus durante a live. E por que eu tô tomando um plus? Não vou tomar agora, eu estava demonstrando. Por que eu tô tomando um plus? Porque nesse momento eu tô com uma cólica renal. Então, cólica renal é um quadro agudo. E mesmo um quadro agudo a gente trata com homeopatia. Então, a gente trata o indivíduo, independente da situação. Tanto no caso agudo quanto no caso crônico. Quer acrescentar? Não, gente. Acho que a gente falou de doença aguda e doença crônica, né? A gente vai... a gente vai repetir. Tem uma classificação, né? A homeopatia tem uma classificação. Doenças agudas, doenças crônicas. Então, trata assim. A gente precisa, na verdade, fazer esse diagnóstico para escolher o medicamento corretamente, né? Isso. Então, doença aguda, dor de ouvido, dor de garganta, diarreia, dor de cabeça, cólica renal. Todos esses quadros agudos a gente trata. E os casos crônicos também a gente trata.
Se a gente não conseguiu explicar bem, por favor, deixa aqui abaixo. Alimentação saudável é a melhor. Perfeito, Josi. Eu vou até comentar assim, tem muita gente que toma vitamina C. E me pergunta em consulta, posso tomar vitamina C? E aí eu brinco, por que você não compra uma laranja? E chupa uma laranja todos os dias? Para que tomar um comprimido de vitamina C se você tem essa fonte de uma forma mais barata, mais segura, mais eficaz e mais natural, né? Então, sim, a vitamina D, para não ter que tomar vitamina D, vamos tomar sol. Para não ter que tomar vitamina C, vamos chupar laranja, né? Então, sim, buscar sempre na forma mais saudável, né? Razão e emoção, somos esse conjunto. Os psicólogos têm até uma teoria, né? Bom, já se fala isso desde a astrologia, até antes disso, né? Então, sim, a gente tem funções psíquicas. Se for para nomear, a gente tem, né? Tem a emoção ou o sentimento. Na verdade, a emoção está englobada na afetividade, né? Mas a gente tem, de um lado, funções opostas, na verdade, né? Complementares e opostas, o sentimento e o pensamento. Né? Mas também tem a intuição, também tem a sensação, né? E cada um, por temperamento, costuma utilizar mais uma dessas funções psíquicas conscientes, né? É um assunto interessante. Eliana colocou assim, ela acabou pondo no privado, mas eu vou, se ela me permitir, né, vou falar aqui em aberto. O cuidado com a saúde espiritual também é válido? Conhece o Arca Ramatiz? Conheço. Eu acredito, acho que o Eduardo também acredita, que a gente tem que se cuidar por completo. Biofísico, emocional, mental, psicológico, né? Físico, espiritual. Então, nas minhas consultas, meus pacientes até sabem, eu abordo tudo. Eu realmente acho importante o equilíbrio de tudo. Então, sim, eu sou dessa sua opinião. Na verdade, na minha opinião, né? A espiritualidade, a religiosidade que é o importante, né? Como você se relaciona. A maneira que você se relaciona tem que ser individual também, né? Então, essa religiosidade que é o contato com algo maior, uma filosofia de vida, enfim, para você ter bons parâmetros, inclusive, né? Um parâmetro mais estável, né? Para você poder referenciar, né? Na sua vida é importante, sim, mas não precisa ser de tal ou qual maneira, né? O importante é que você tenha esse relacionamento com algo superior, mas aí você pode dar o nome que você quiser, né? Porque, na verdade, dentro do que eu acredito, é um só, né? Então, a religião, que é a linguagem que você acessa a sua religiosidade, não é tão importante, né? A maneira que você faz pode ser como uma língua, né? Pode ser japonês, alemão, português, a linguagem pode ser diversa, mas é a religiosidade que mais importa. Me ajuda aqui, Edu. Na questão do Altíssimo, poderia ficar só... Eu acho que foi a pergunta da Ana. Ela acho que ainda está falando das vitaminas. Então, tipo, está em excesso. Se a vitamina está em excesso. Eu já achei que Altíssimo era alguma coisa eu achei também. No começo eu achei que fosse Deus, aí depois eu lembrei que ela perguntou das vitaminas. Na verdade, a gente vai ter que fazer uma orientação em relação a tudo, né? Então, mesmo que não tenha sintomas, por exemplo, tem gente que come muita cenoura. Aí chega na consulta e tá amarelado, e não é japonês, né? Que nem eu. E aí pergunta, nossa, eu tô amarelado e tal. Eu falo, você tá comendo muito um alimento com beta-caroteno? Então a gente, alimentos alaranjados, né? Que ele fica no tecido conjuntivo porque é lipossolúvel, né? Então dá para ver muitas vezes. Então a gente vai ter que, observação, enfim, é caso a caso. Sobre a saúde espiritual, a homeopatia contribui. Na verdade, eu acho que a gente tem que pensar que o objetivo da homeopatia é trazer o equilíbrio, né? Como tudo
faz parte do indivíduo. Se tudo estiver em equilíbrio, a gente cumpre a nossa missão aqui na Terra, né? Então eu acho que é um conjunto agindo aí a favor do nosso equilíbrio, né? Quer completar alguma coisa, Edu? Não, podemos seguir? tô tentando, Tá. A Ana falou, não é altíssima a vitamina, é autista. Acho que é de quem está no espectro autista, eu acho. Acho que é isso. A gente também já comentou e acho interessante a gente sempre falar sobre isso. Então, a homeopatia vai curar o autismo? Não é isso. A homeopatia ela vai trazer de volta o equilíbrio dessa criança, desse indivíduo. Então, os mais altos fins, isso que eu acho legal, né, nessa definição de saúde. A gente não precisa ser perfeito, até porque ninguém é, né? Quer dizer, já teve, né, Deus é perfeito, enfim, natureza. Mas os mais altos fins é individual, né? Então, é o melhor possível, a nível, pode ser a nível biológico, ou seja, ele não ficar com sintomas, e também, né, a nível psíquico. Então, primeiro que o espectro autista ele tem uma gama, né, de sintomas, e tem um espectro autista de alto rendimento, que são inteligentíssimos. Até atendi um hoje que é super, ele compactua, entendeu? Ele tem alguns movimentos e tal, aqueles típicos, né? Mas um cara muito legal, é um rapaz, na verdade, né? Nem rapaz, tem 9 anos. Mas ele é tão inteligente, né? Que, enfim, decora. Ele ia pegar metrô, estava empolgado porque ele sabe todas as estações. Não vou falar o nome para não expor, mas ele sabe todas as estações de metrô e sabia o trem que ia pegar, e escolheu o trem, falou como é que ia pegar da linha tal, porque é o trem tal. Então, depende, né? Tudo individualizado, né? Mas a gente nota uma contribuição para o desenvolvimento, para o crescimento, para o desenvolvimento, né? Sim, pode ser uma alteração de comportamento que diminua, né? Nos casos mais graves, por exemplo. Alguns movimentos, alguns são um pouco violentos, então essa violência diminui. É caso a caso, né? Esse de alto rendimento, não. Na verdade, né? Aí são outros sintomas, né? Obrigada, Maria, pelo desejo de melhoras. Eu preciso. Minha primeira consulta com o Dr. Eduardo me atraiu para a homeopatia. Quem foi? A Júlia. A irmã dela está aqui, por sinal. Bem-vinda. Tadinha, não, nem parece que está com dor. Ana, ou Olha, João. Ela é forte para dor. Eu estou com corretivo. E ela é forte para dor. Suco ou chá de casca de abacaxi é bom para o rim? Já com salsinha e suco. Obrigada. Vou fazer. Mas é que, na verdade, enquanto a gente está tomando a medicação homeopática, a gente tenta evitar o uso desses estímulos, né? Então, dos chás, dos condimentos. Muito obrigada pela preocupação, mas vamos aproveitar para abordar aqui esse tema, né? Então, a gente pede para evitar o excesso aí de sucos, chás e condimentos. Tudo naquela analogia, né? Se a gente tem uma estrada que a gente quer que seja menos tortuosa possível, porque não dá para ser reta, né? Para atingir um certo objetivo, pode ser mais de um ou pode mudar no meio do caminho, né? Tudo que você está colocando que pode te alterar, não de uma maneira racional e dirigida, né? Pode acabar influenciando. Então pode ser medicamento, por definição, é qualquer coisa que altere o equilíbrio em que você se encontra. Então, se você começar a usar muito tempero ou café para ficar acordado, ou, enfim, né, tudo que você utiliza, né, que altere esse equilíbrio, pode ser que desvie um pouquinho mais você. Né? Aí fica um empurrando para cá e outro empurrando para lá, e a energia vital não sabe para onde vai.
Então, só nesse momento que a gente está usando, tá? Durante um quadro agudo, né? Ou no dia que você vai tomar a medicação da consulta, a gente pede para evitar. Outra coisa importantíssima que tem que evitar, a cânfora. A cânfora é um elemento que anula a ação de muitos medicamentos homeopáticos. Então, no dia que você tomar a medicação, evite usar cânfora. Tem gente que costuma borrifar a cânfora no ambiente, né? Inclusive pelo olfato, né? Entrar em contato pelo olfato. Isso, A pimenta é melhor não. Pimenta é medicamentosa. Tem até medicamento feito de pimenta, viu, José? a cânfora, não esquecer que ela tá, eu não vou citar aqui marcas, né? Mas tem coisas que a mãe passa aqui no peitinho da criança, que tem cânfora, né? Ou no nariz para desentupir, isso tem cânfora. Então, tomar cuidado que não é só, que nem eu falei, de borrifar no ar, né? Tem algumas outras coisas que passam no corpo que tem cânfora, né? Tomar cuidado com isso. Bom, vamos seguindo tudo que for regra, toda regra tem exceção. Mas tudo que for mais nutritivo, pode. Tudo que for mais para condimento ou tempero, né? Ou que não seja tão que tenha tanto nutriente, geralmente é mais medicamentoso, né? Então, pimenta, gengibre, salsinha, cebolinha, cebola, alho, são mais medicamentosos do que nutritivos, né? Então, não usar cru. O calor, ele retira a força medicamentosa, né? Então, sei lá, vou falar uma coisa que não é verdade, né, 100%, mas se você esquenta, as coisas viram carvão, que é uma coisa só, né? Então, perde um pouquinho da individualidade. Então, se você usar cru, é pior. Se você colocar no fogo, a força medicamentosa vai se perder um pouco, porque tira essa individualidade, né, do que você está se alimentando. Mas o ideal quando você está tomando plus, principalmente nos quadros agudos, né? No crônico também, mas nos agudos que você está precisando mais daquele medicamento, da ação do medicamento mais puro, né? O ideal é você evitar mesmo. A Elisângela colocou assim: trata a ansiedade? Sou muito ansiosa e estressada. Então, Elisângela, eu vou te fazer um convite. Pensa assim: o seu normal, você em equilíbrio, você é uma pessoa muito ansiosa e estressada? Creio que não. Então, se o objetivo da homeopatia na hora que a gente toma um medicamento, esse medicamento vai agir, por sinal a gente vai conversar sobre isso, vai agir sobre a energia vital, para que a energia vital reassuma um novo equilíbrio para você cumprir a sua missão. Na hora que você reassume o seu novo equilíbrio, você deixa de estar nesse estado muito estressada e muito ansiosa, tá? Então, trata a ansiedade. A homeopatia trata o indivíduo e todos os sintomas que ele estiver apresentando. Me fala aqui embaixo se você conseguiu entender. Se eu fui clara, né? Pode-se comer pimenta, né? O do já leu. Quando estamos com plus. Retirei a cânfora. Gengibre, pode? Você já respondeu, né? Já respondi. Tá. Esses medicamentos, a homeopatia é feito do quê? A homeopatia, né, muita gente pergunta, né? É uma medicina natural? Então, o que a gente responde, Lu? Sim. Mas que é do, por favor, do reino mineral, faz isso. Mineral, vegetal, animal. Na verdade, qualquer coisa pode ser usada como medicamento homeopático, desde que passe pela experimentação no homem são, né? A gente já falou dos princípios homeopáticos, mas qualquer coisa que você pense que, né, na verdade tudo isso já foi feito, né? Mas quando você encontra uma substância que você tem a ideia, né, que possa servir como medicamento, na verdade como remédio é o que cura, medicamento é o que altera, né, o estado de equilíbrio em que o indivíduo se encontra. Você precisa fazer isso de uma maneira científica e que você possa reproduzir. Então você pega um monte de pessoas sãs, ou seja, que não tem sintomas,
porque senão você vai incluir na lista de sintomas que o medicamento pode causar sintomas de pessoas que estão doentes e que não são do medicamento, né? Precisam ser pessoas sãs. Em várias pessoas, porque cada uma tem uma constituição diferente, então tem um potencial de desenvolver sintomas diferentes daquela substância. E a partir do momento que você faz a compilação, né, desses sintomas, que a gente chama isso de matéria médica, então a matéria médica né, de cada medicamento, a partir do momento que você tem essa compilação dos sintomas, aí você pode usar como medicamento. Então, e qualquer coisa, na verdade, pode ser um elemento, pode ser uma substância, pode ser uma molécula, né, uma substância, pode ser uma parte de um animal, uma parte de uma planta, desde que você consiga reproduzir. Quanto mais complexo for o que você for utilizar, mais difícil é de reproduzir. Tá bom? Então, quando você pega uma substância, uma secreção, é muito difícil reproduzir isso, né? Existe já começa a ficar meio complicado, né? Porque é daquele indivíduo que está doente, então já começa a ficar bem complicado de você reproduzir. Mas um elemento, por exemplo, é mais simples. E não esquecendo que Hahnemann já fez essa lista de medicamentos, né? E os que vieram depois complementar um pouquinho. Que estão lá no passado, né? Então a gente não usa essas medicações novas, né? Não tem necessidade, isso. Tá? A gente usa a homeopatia. Tem uma gama grande de medicamentos já experimentados. Nada impede que, né, existam novos, mas a gente não usa. Porque não podemos pegar nos glóbulos. Eu estava entendendo errado. Para não contaminar, né? Para não tirar, para não mudar a energia dele, né? Então a gente já pede. Pena que a gente não trouxe aqui um frasquinho, né? Então a gente pede para abrir e virar o frasquinho na tampinha, né? Os 2 glóbulos e ingerir de uma vez, né? Também não pode encostar o conta-gotas em algum lugar, na língua, em alguma parte do seu corpo, e colocar ele de volta no frasco, né? E aí você acaba contaminando, né? Os glóbulos e a solução hidroalcoólica, na verdade, são o veículo, né? Eles estão, entre aspas, aí, contaminados com aquele medicamento, né? E é bem sutil, né? Então, se você deixar exposto alguma fonte qualquer, né, que seja de algum estímulo forte, vai interferir, né? Então, por isso que a gente fala sempre, não deixa perto de nada que use eletricidade, que é uma fonte de radiação não ionizante, não deixa perto de lâmpada fluorescente, hoje em dia é mais leve. Tem um decaimento, mas se ficar muito tempo pode estragar. Antigamente a televisão, o tubo, emitia radiação ionizante. Detector de metal de aeroporto é não ionizante, o raio-x é ionizante. Sol, perfume, tudo que for muito intenso o estímulo, né, acaba estragando o medicamento. Então tem que tomar cuidado. Então, quando alguém me pergunta, posso falar medicação natural, né? Sim, porque vem da natureza, tá? Então vem ou do reino vegetal, do mineral ou do animal. Então ele vem da natureza, mas são algumas substâncias que o homem, né, acaba fazendo reações químicas, também são utilizadas, né? Então é natural e também tem substâncias, né, que foi o homem, né, que criou também, desde que passa pela experimentação, homens são. A Elisângela perguntou assim, a cãibra tem cura? Elisângela, vou convidar você de novo a refletir, vamos pensar. Quando você estava em seu equilíbrio, você tinha cãibra? Não. Então, se você está manifestando a cãibra, é porque a sua energia vital está em desequilíbrio. E aí, a gente coleta todos os sintomas que você está apresentando. Você não vai estar apresentando só a cãibra, né? Então, a gente vai perguntar todos os seus sintomas físicos e mentais. Vamos encontrar uma medicação que cubra tudo isso para estimular a sua energia vital. Na hora que a medicação estimula a sua energia vital,
ela reassume o equilíbrio e desaparecem os sintomas. Quer completar? Tenho muitas câimbras. Às vezes... Cai mais de 2. Ah, O ideal é não devolver, viu? Você pode contaminar o resto dos glóbulos, né? o medicamento em gotas vale Por um ano. Mas se no momento que ele venceu ontem eu posso usar até conseguir pegar um novo? A chance dele estar fazendo efeito é muito grande se dá. Só que, né, assim que possível, troque, né? O medicamento, a solução hidroalcoólica, como o frasco do medicamento em gotas ou tem a borracha do conta-gotas ou tem o plástico, né? Acaba contaminando mais rápido. Glóbulos dura muito tempo, né? A gente já usou glóbulos de 10 anos e funcionou muito bem. Que essa interação é menor, né? Haja equilíbrio quando se tem pouca paciência. Quando vamos viajar, como devemos acomodar a farmacinha homeopática? Sempre num recipientezinho, né? Nesse primeiro momento é difícil a gente não fechar, né? Porque o ideal é sempre estar aberta essa caixinha, mas lembrar de transportá-la longe dos eletrônicos. Então, se você vai levar numa mala, lembrar de não colocar perto do computador, não colocar perto de um perfume, de um outro tipo de remédio, do celular, do calor, de um lugar que possa bater calor, né? Então, se você for viajar de carro, que não seja muito quente. Mais alguma coisa que você lembre? Não. Acho que é isso. Se ficou alguma dúvida, traz pra gente aqui embaixo. Os pacientes me perguntam sempre, então sim, se der, acho que o ideal, o líquido é sempre ir renovando, né? O glóbulo, ele tem essa duração maior, mas o líquido precisa, assim, desse cuidado. Pode ter contato com o aparelho desligado, por exemplo, geladeira que não funciona? Se não funcionar faz tempo, né? Eu quero levar meu celular, desliga o celular. Quero levar meu computador, desliga o computador, né? Só toma cuidado com a bateria, porque a bateria, às vezes, mesmo ela não estando, o computador não estando ligado, ela acaba tendo um campo ali, ou um vazamento, e acaba estragando o medicamento, né? Então, as baterias, mesmo o celular desligado ou o computador desligado, tome cuidado. É bem melhor, mas tome cuidado de não deixar exposto muito tempo. A Josi falou, cai na tampinha. Cai na tampinha mesmo, às vezes cai mais de 2 na tampinha. Aí dá dó, mas é melhor jogar fora do que expor o resto dos glóbulos do frasco. Eu também fico com dó de jogar. A Ivaneide colocou assim, a médica homeopata. Eu não entendi. Eu também. Eu vou aguardar um pouco o seu retorno, tá? Verdade, não deve devolver. Tá falando dos glóbulos, né? Não pode devolver mesmo, sem contato. Ok, os pacientes sempre me perguntando sobre a validade. Obrigado. Se eu tomo Plus, resolve as câimbras? É que a Cida ajuda a gente, por isso que ela tá falando, né? A Cida ajuda a gente faz 200%. quantos anos? E faz quantos anos? O Eduardo deve fazer... Mais de 20. Mais de 20? Acho que sim. Mas vamos mudar de assunto, né? Elisângela, você tem que realmente conversar com o seu médico, porque aí pode não ser um caso agudo, pode ser um crônico, então depende. Qual que é a pergunta? Se eu tomar o Plus, resolve a cãibra? A cãibra geralmente é sintoma crônico, Isso. né? Não precisa passar em então consulta. É consulta. Tá? Então precisa conversar, trazer todos os seus sintomas, não só de cãibra, e aí com a medicação vai reassumindo o equilíbrio e melhora, né? Quando viajamos para o Japão, muito bom esse comentário. Nos aeroportos eles sabiam que não podia passar... Olha, não podia passar no raio-x. Fazer inspeção manual, né? Tá, mas eles sabiam, que legal. Mas no Japão ou aqui? Será? Quando viajamos para o Japão... não sei. A Nath podia colocar aqui pra gente se foi lá ou cá, né? Mas, de qualquer forma, a gente costuma orientar isso, né, para o paciente. Não passar pelo raio-x ali do aeroporto, né? Porque isso influencia, né? Leva na mochila de mão a farmacinha, tira antes de passar no detector de metais
informa o funcionário, né, que é medicamento homeopático. Aqui no Brasil, a maioria das vezes, eles já sabem que deve ser feita a inspeção manual, então não pode passar nem no detector de metais, nem no raio-x. Aí você pega lá depois, né? A gente já acabou respondendo as outras perguntas e a Nath falou que foi aqui. Que bom! Então quer dizer que a homeopatia já está chegando mais longe, né? Esse é o objetivo dessa live, né? Então até vamos aproveitar. Quem puder apertar o aviãozinho que fica aqui embaixo à direita e enviar para um amigo seu que talvez se beneficie com a homeopatia, né? A gente agradece. O objetivo dessa live é levar a homeopatia atingindo o máximo de pessoas que a gente puder. Então, se vocês puderem dividir com os amigos, a gente agradece. A Cida falou há mais de 15 anos. Muito bom. Tá. Bom, a pergunta da ajuda a gente já falou, né? Como é que passa. Lá nós falamos que não podia. Tinha receita e tudo. A gente costuma, né? O Eduardo provavelmente entregou para a Nath uma orientação sobre como tomar esse cuidado lá, né? No aeroporto. Vaneide, medicação homeopata guardada próximo da geladeira que não funciona, é usada como armário? Eu vou trazer o que eu acho que eu entendi. Então, não pode guardar perto da geladeira, porque sim, influencia, e aí a gente não sabe o quão funcionante está esse medicamento, tá? Então, o ideal é deixar longe do micro-ondas, da geladeira, tem que deixar distante, tá? A Josi falou que vai viajar em abril, com certeza o doutor Eduardo vai te orientar durante a consulta. Então, a gente está aguardando aqui mais perguntas. Enquanto isso, eu queria falar sobre a ação da medicação, né? Então, eu trouxe aqui uma brincadeira do imã. Então, a medicação homeopática, ela é uma energia que vai agir sobre a energia que dá vida ao nosso corpo, né? Então, a gente tem aquela energia que dá vida ao nosso corpo e a medicação homeopática age sobre essa energia. Então, é uma ação imaterial sobre outro imaterial. Então, a gente sempre brinca que nem o imã, né? Que a gente... Imaterial e... percebi agora. Foi meio devagar. Então, eu não tinha um imã, então eu trouxe esse quadrinho, né? Que é de ferro e com imã. Então, a gente vê, né? O imã se aproxima e cola. Mas a gente não tá vendo o que está acontecendo entre os dois, né? Acontece, mas a gente não tá vendo. Então é mais ou menos... essa é uma analogia que a gente encontrou para falar sobre a ação do medicamento, né? Então é uma energia sobre outra energia. Pode falar mais? Eu não sou físico, então talvez eu fale algumas besteiras, mas tem a ver com conceito de campo, né? Enfim. A gente acaba influenciando um ou outro, né? Na escola, quando a gente faz aquele experimento, né, de colocar 2 ímãs e jogar ali uma área de ferro, a gente vê, né, como é que um campo influencia no outro. Então, ou quando a gente pega um espelho d'água e joga 2 pedras, a gente sabe que a influência das ondas que uma e outra, né, causaram, as ondas, aqueles vales e o topo, né, o vale, o mais baixo e o mais alto, eles acabam sofrendo interferência um do outro, ou se anula, ou soma, enfim, cria uma coisa diferente, né? Então o medicamento faz isso com a gente, a gente tem, é claro, né, um padrão, né, nosso, que não é simples como uma onda, que já é meio complexo, mas enfim, a gente tem várias funções, né? A gente tem vários órgãos, vários sistemas, vários tecidos, né, funcionando, e eles usam, sim, reações químicas, físicas, né? E nós somos produtores de ondas, enfim. Então, e o medicamento também. O medicamento ele é feito, né, e dinamizado e etc. Então ele tem uma característica diferente da nossa e isso acaba tendo essa interação aí entre... E a gente vai observando isso através dos sintomas.
A gente tem os órgãos dos sentidos, né, o ser humano. Então a gente só tem os sintomas para perceber, a gente não consegue enxergar essa alteração imaterial, né? Por isso que a gente, esse exemplo do ímã é legal. A gente não enxerga, existe uma troca ali, né? Tem o campo eletromagnético, o campo magnético, né, do ímã. E, enfim, se colocar dois ímãs, né, é só você tentar aproximar, ou ele gruda ou ele repele, né? Isso aí acontece também. A Nath falou que toma homeopatia há 31 anos. Nossa Senhora. Que bênção. Por isso é linda, a Josi falou. A Vanessa falou assim: qual o intervalo de tempo ideal entre os plus quando devemos fazer 3 vezes ao dia? Às vezes fica um intervalo de 6 horas só. Não precisa dessa rigorosidade, Nath. Então é de manhã, à tarde e à noite. Tá? É que dependendo do quadro, se tiver muito agudo, a gente vai até falar para tomar mais próximo, ou se tiver menos agudo, vai pedir para tomar menos próximo. Mas não tem esse rigor, né? Não. Vai depender do sintoma. Vamos falar assim que aí é mais fácil de entender. Então, quanto mais intenso, menor intervalo a gente vai pedir. Mas aí tem que ser de forma individual, né? Outro dia fiz um plus de 10 em 10 minutos por meia hora. Se não tivesse em casa, se tornaria difícil. Muito bom, Josi. Então eu vou te contar como é que eu fui hoje. Pena que eu vou trazer aqui da próxima vez, mas a gente tem até um vídeo com uma sugestão. Então, o que a gente faz? A gente leva uma garrafinha. A gente tem umas garrafinhas de vidro. Eu quero pegar. Só um pouquinho. Quando a gente leva na garrafinha, o povo acha que a gente é doido, né? Chacoalhando a garrafinha e bebendo na tampinha. Hoje eu fui atender com o plus, né? Então, eu levo a garrafinha, preparo o plus, e aí eu tomo, na hora de agitar, eu agito 6 vezes, abro, ponho um pouquinho na tampinha e tomo a tampinha. E guardo. Então é como se você estivesse carregando a sua garrafinha de água, né? Pra lá e pra cá, só que é uma garrafinha de plus. Essa é uma sugestão nossa, né? Uma ideia, né? Eu acho que quem já tem uma cara de não normal, que nem eu, não tem problema levar a garrafinha. Vocês que têm uma cara bem de normal, Vanessa, aí, acho que não pensam nada disso, não, de vocês. Muita gente pergunta, mas eu não tenho garrafinha de vidro, pode ser de plástico? Entre nenhuma e ser de plástico, pode ser de plástico. Né? De vidro é melhor. Melhor é tomar. Mas a validade fica um pouquinho comprometida, você pode até reparar pelo gosto que fica, né, na água, né, na de plástico. Né? Dá para levar na garrafa. Isso, a Nath já tinha falado, né? A de vidro tem, no supermercado tem suco, né, natural, em garrafa pequenininho. E aí a gente... é legal. Né? Ótimo. É legal porque essa garrafinha nossa é de suco de uva. Mas aí, como a gente tem a máquina de lavar, então a água fica quente. O ideal é você lavar com detergente neutro, jogar uma água quente por cima, deixar secar naturalmente, exposto no escorredor de prato. Aí ele fica adequado para você utilizar, né? Então, todas as vezes que a gente usa, depois a gente lava desse jeito. Se não tiver garrafa, põe a água. Né? Desculpa, você já falou, mas eu estou querendo ser redundante. Então, pode ser ou na máquina ou com água fervente. A Josi é boazinha, ela tem cara de inteligente. Não de doido, não pode ser. Meio a meio. Eu ia falar alguma coisa da garrafa. A Josi falou que não tem garrafinha. Sem ser esse de suco de uva, tem a garrafinha de leite de coco, que tem tampinha. Tem uma que é tampinha normal, né? Aquelas tampinhas antigas de metal, mas tem algumas que são aquelas tampinhas de rosquear. Então é fácil de adquirir uma tampinha dessa. Uma garrafinha, quer dizer. A Ivaneide está perguntando se for de tampa de plástico. Até pode, mas o ideal é uma tampinha mais de aço inoxidável, né? Acho que interfere menos.
A é Sandra? Cadê? A Furlan, a mãe? Ah, a Sandra, é a mãe das meninas. Ela falou assim, hoje aconteceu comigo. Levei pro shopping a garrafinha. Legal. Muito legal. E a Nath falou, sempre tomo na tampinha. As outras, sua cara de inteligente. Mas você tá... você já leu lá embaixo, né? Desculpa. Tá bom. É que o meu tá meio fora de ordem. Tá bom. Tá bom. Eu acho que eu ia entrar em outro tema, mas eu acho que o nosso horário já tá apertando, então vamos deixar para a próxima semana. Mais uma vez, né? Mandem sugestões, né? Por favor, perguntas. Material. Logo que acabar a live, eu vou pôr ali no nosso story perguntando se vocês têm dicas, porque a gente vai ficando sem ideias, então se vocês puderem nos ajudar trazendo ideias, a gente vai agradecer muito. Então, primeiro, bom carnaval, descanso, sem aglomeração, façam carnaval em casa, porque carnaval é muito bom. Pra mim, pro Eduardo, nem tá. Não, o meu é bom. Eu pulo na cama. Falei pro pessoal da faculdade, eu vou pular. Vou pular na cama, pular na estrada para fugir do carnaval. Eu já queria vir fantasiada hoje. E muito obrigada pela presença de vocês. E a gente se encontra na próxima semana. Até. Bom descanso, gente. Beijos, obrigado. Beijo. Mãe, pai, beijos. Tchau.